boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre um tema que é muito negligenciado, que é a população privada de liberdade. É uma questão bastante ampla e que envolve aspectos sociais, jurídicos e da sociedade. Para nos ajudar a explorar esse tema, a gente tem aqui 6 especialistas de diversas áreas. Então, para começar, cada um vai se apresentar um pouquinho. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Davi, sou pesquisador de saúde, formado na Univale. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, eu sou especialista em políticas públicas, já atuei em âmbito municipal, estadual, federal e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre esse tema tão importante. Oi, Marina. Oi, pessoal. Eu sou a Luana, jurista formada pela Univale. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus caros amigos aqui. Eu sou o Caio, sociólogo e formado pela UFSC. Boa tarde, Marina. Meu nome é Isadora. Eu sou psicóloga especialista na área penitenciária há 5 anos e hoje a gente vai bater um papo legal sobre esse assunto. Então, no nosso episódio de hoje, nosso foco vai ser uma análise da política integral para essa população privada de liberdade, os objetivos, diretrizes, os impactos e os resultados dessas políticas, além dos desafios e limitações enfrentados. Então agora a gente vai começar com o Rafael, nosso especialista em políticas públicas. Bom, Marina, gostaria de agradecer o convite para a gente abrir a conversa sobre esse tema tão importante. E nos meus vários anos de atuação dentro e fora do Brasil, fazendo pesquisas e atuando na área, eu cheguei à conclusão que a política integral para a população privada de liberdade, ela é, na verdade, uma tentativa da gente humanizar e reabilitar os detentos, focando em 3 pilares principais. O primeiro, a garantia dos direitos humanos. O segundo, a reabilitação. E terceiro, a reintegralização social. Sendo que o objetivo central dessas políticas públicas seria assegurar que as condições dentro dos presídios eles respeitem a dignidade humana e que os detentos eles tenham acesso a serviços essenciais como saúde, educação e trabalho. Legal, Rafa. Então tu pode se aprofundar um pouco mais nessas diretrizes? Bom, Marina, essas diretrizes que guiam a política, elas incluem a promoção de programas educacionais e de capacitação profissional dentro dos presídios, assim como a criação de condições mínimas de higiene e de saúde, além do fortalecimento de programas de reintegração social após o cumprimento da pena. O que a gente observa na prática é que essa população privada de liberdade é simplesmente jogada dentro dos presídios e muitas vezes a gente não vê essas políticas de reintegração que são tão importantes, né? São políticas que visam a redução da reincidência criminal quando essa população sai dos presídios e volta para a sociedade, e essa política ela também oferece uma oportunidade e também vida digna para essas pessoas. Então, Rafa, agora trazendo mais um ponto de vista jurídico, assim, né, para a conversa, essa política ela é sustentada por diversos instrumentos normativos, que inclui a lei da execução penal, e ela estabelece os direitos dos penitenciários e as responsabilidades do Estado. Porém, um dos grandes desafios é a implementação efetiva dessa diretriz, que muitas vezes ela acaba sendo prejudicada por uma falta de recurso e também por uma superlotação carcerária. Então, e essa política, ela já é efetiva na prática? Então, muitas vezes não é bem assim que funciona, né? Muitos detentos, eles ainda enfrentam condições subhumanas e o acesso a esse serviço garantidos por lei, ele é frequentemente limitado ainda, assim, na realidade. Então agora mudando um pouco de assunto, a gente vai trazer aqui o Davi, que é o nosso pesquisador em políticas públicas, para falar um pouco dos impactos e resultados dessas políticas. Obrigado, Marina. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da fala da Luana e do Rafael. E eu vou complementar dizendo que os impactos da política integral na saúde da população carcerária, ela é bem variada, né? Então, nos últimos anos, a gente viu alguns avanços importantes, como a criação de UBSs dentro de presídios e programas específicos para o tratamento de doenças como a tuberculose e o HIV. Então, esses programas eles reduziram significativamente a mortalidade e melhoraram bem consideravelmente a qualidade de vida dos detentos. Então, Davi, realmente é muito importante, né, esses dados aí que tu comentou do HIV. A gente sabe que antigamente uma contaminação nos presídios por HIV era gigantesca, né? E até teve um certo bloqueio assim por parte de alguns setores mais conservadores da sociedade quando foi instituído essa questão de usar preservativo nos presídios e também disponibilizar as agulhas, né? Teve essa questão da disponibilizar agulhas para os detentos utilizarem as drogas
E isso foi visto como um empecilho, assim, foi visto de uma maneira negativa pela sociedade na época, mas hoje em dia a gente percebe que foi importantíssimo para evitar a disseminação do vírus nos presídios. Perfeito, Caio, perfeito. Concordo com tudo que tu falou. Inclusive, fica até a dica aí para quem quer assistir. É o filme Carandiru, que retrata exatamente isso que o Caio acabou de dizer. Mas, assim, tem esse lado bom dessas criações que estão sendo desenvolvidas, mas existe o lado negativo, que ainda há muitos desafios pela frente, né? As condições insalubres e a superlotação continuam um grande problema. Vale lembrar que a população carcerária do Brasil é a maior do mundo, a segunda maior do mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos. Então, além disso, tem uma escassez crônica de profissionais de saúde dispostos a trabalhar em unidades prisionais, e o que limita, isso na verdade limita a eficácia de programas implementados. Então, e olhando para o futuro, eu acho que a gente tem que ter uma abordagem mais holística, né, nesse quesito da reabilitação e reintegração social dos detentos. Isso inclui a gente expandir os programas de educação e de capacitação dentro dos presídios. Mas a gente tem que lembrar também de criar uma rede de apoio pós-liberdade. Então, quando esses presidiários saírem dos presídios, eles teriam uma rede de apoio que ajude os egressos a se reintegrar na sociedade. Além disso, a gente observa também muita dificuldade por parte desses ex-detentos de adentrarem no mercado de trabalho e também de estabelecerem relações sociais. A gente tem que mudar na sociedade como um todo essa percepção e esse estigma contra essas pessoas, né? Então, promover uma cultura de segunda chance, onde essas pessoas possam ter oportunidades reais de reconstituir e construir de novo as suas vidas. Então agora a gente vai abordar um pouco os desafios e as limitações dessas políticas, começando então com a nossa psicóloga Isadora. Então, Marina, como todo mundo já estava falando, né, os desafios de saúde dentro dos presídios são imensos, principalmente devido à superlotação das prisões, que torna quase impossível manter essas condições mínimas de higiene que favorecem a disseminação de doenças infecto-contagiosas, né? Além disso, puxando um pouco para o meu lado da psicologia, a saúde mental dos detentos é uma questão extremamente preocupante, porque muitos deles chegam ao sistema prisional já com esses transtornos mentais e que acabam agravando, de alguma forma, essas condições de encarceramento e isolamento social, né? Então, além desse desafio que eles enfrentam com o isolamento social e as condições de encarceramento, como já falaram aqui hoje, o acesso ao tratamento da saúde mental é bem limitado dentro das prisões, porque faltam profissionais capacitados e profissionais que queiram atuar dentro das prisões, né? Então, muitos casos acabam sendo negligenciados. Muitos casos de depressão ou transtornos de ansiedade acabam sendo deixados para trás ou também não reconhecidos por causa dessas limitações. O que leva, então, uma deteriorização ainda maior das condições de vida dentro das prisões. Não, Isadora, eu concordo completamente com a sua fala. Quando se fala de saúde nas prisões, pensa-se muito sobre essa questão de saneamento, limpeza, mas acaba se esquecendo muito frequentemente a questão da saúde mental, né? A gente vê que socialmente a estigmatização dos ex-detentos continua sendo um dos maiores desafios, né? Mesmo após o cumprimento da pena, essas pessoas que enfrentam uma sociedade que muitas vezes veem elas como pessoas marcadas, entende? Isso dificulta a reinserção social e a obtenção do emprego digno, enfim, a reinserção social no geral, sabe? E um outro desafio que a gente observa é a própria estrutura do sistema prisional, né? Que muitas vezes não tem condições de cumprir as diretrizes estabelecidas pela política integral, né? A falta de recursos, a gestão ineficiente, enfim, resultam em falhas na execução desses programas tão essenciais para a reabilitação dos nossos presos. Pois é, Rafa, eu concordo, eu também até acho que tem uma necessidade de uma reforma, assim, nas leis que permitam uma aplicação mais eficaz dessas políticas, né? A própria lei da execução penal, ela precisa ser adaptada à realidade atual que a gente vive, garantindo, então, que os direitos dos detentos eles sejam respeitados e que também haja um mecanismo eficiente ali de fiscalização e controle das condições prisionais. Com certeza, certíssimo. E para isso funcionar, o judiciário e o executivo, eles precisam trabalhar em conjunto, justamente para assegurar que essas políticas elas sejam aplicadas de uma forma consistente em todas as unidades prisionais do nosso país. Bom, então para o nosso último tópico do episódio de hoje do podcast, a gente vai abordar um pouco das perspectivas e recomendações dessas políticas, começando então com o Caio.
Então, Marina, a gente tem que pensar, né, que no campo social, a política integral tem mostrado resultados mistos. Enquanto alguns programas de reintegração têm sido, sim, bem-sucedidos em reduzir a reincidência e proporcionar uma nova chance para os ex-detentos, ainda tem muitos egressos que enfrentam barreiras significativas, né, como eu tinha comentado antes, na questão da discriminação no mercado de trabalho e na falta de suporte social. Exemplos desses programas de sucesso que eu comentei são as iniciativas de trabalho dentro dos presídios, né? Essas iniciativas, elas não só configuram uma maneira de ocupar o tempo desses presidiários, mas também eles capacitam eles no mercado de trabalho pós-liberdade. Eu comentei que isso tem que ser, esses programas ainda são exceção e não é regra, então a gente tem que estimular mais programas desse tipo. Então é isso, hoje a gente explorou a complexa realidade dessa população privada de liberdade e a gente viu que mesmo que tenha uma política integral em vigor, a implementação ainda tem bastante desafios e a saúde e a reintegração social são as principais áreas que necessitam de atenção. Gostaria de agradecer a todos os participantes por suas contribuições. A gente espera que essa discussão possa inspirar reflexões e ações que levem a melhorias nessa população. Então, muito obrigada a todos que acompanharam e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada pelo convite.